Muito bem, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Parque Municipal Campo de Marte. Eu chamo aqui as autoridades para a gente compor a mesa, então, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Acompanhado pelas seguintes autoridades: o secretário municipal de governo, Edson Aparecido, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Achiuchi, a secretária executiva municipal, Alessandra Andrade, diretora-presidente da SP Negócios, o diretor-presidente da SP Parcerias, Paulo Galli, diretor comercial da concessionária Campo de Marte, SPSA, Rafael Carvalho. Muito bem, as autoridades já comporam a mesa, então podem sentar por gentileza. Vamos começar ouvindo as palavras do senhor Rodrigo Achiuchi, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente. Fique à vontade. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiro, que Deus abençoe a todos nesse momento histórico para a grande cidade de São Paulo, na entrega desse marco, nesse presente, também que integra as comemorações de 471 anos da nossa querida cidade de São Paulo. Quero primeiro cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes, nosso grande prefeito, também o Clodoaldo, que é o nosso secretário, o Edson Aparecido, no nome dele, cumprimentar todos os secretários, Paulo Galli, também grande parceiro, e cumprimentar o Rafael, da concessionária Campo de Marte, e a Alessandra Andrade, da diretoria da SP Negócios, no nome dela e da Marcela, nossa secretária, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Primeiramente, prefeito, eu queria lhe dar os parabéns pelo... A gente que foi prefeito, vem de uma gestão e tem o prazer e a alegria de em estar junto, integrar uma gestão tão exitosa como a do prefeito Ricardo Nunes. Eu fico feliz porque na pasta que eu acabo de assumir a partir do dia 1º, nós temos um recorde, o melhor momento, o maior investimento na questão do meio ambiente aqui da história da nossa cidade. Só para vocês terem uma ideia, eu queria, antes de entrar no assunto do Campo de Marte, falar um pouquinho. São 9 parques entregues, 50 parques revitalizados, mais 10 parques que iremos entregar e durante esses próximos meses, o investimento só nos parques em revitalização e novas entregas de mais de 430 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, não são parques só na área central. Eu tive o prazer de estar em vários parques, nesse começo de gestão junto à pasta. Eu fico muito feliz quando tem um prefeito que investe principalmente nos bairros. O trabalho, o esforço que está sendo feito, por exemplo, lá no Parque do Bispo, no Córrego do Bispo, que vai ser entregue, da consciência negra na cidade de Tiradentes, o esforço que o prefeito Ricardo Nunes vem fazendo junto ao novo projeto histórico do novo Parque do Carmo, é de tirar o chapéu. Então, prefeito, antes de começar, eu queria lhe dar os parabéns e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Bom, falando um pouquinho aqui da entrega de hoje, do nosso Campo de Marte, um parque que tem um histórico, que vai ser entregue, vai começar agora todo um processo, vai ser assinado hoje. São mais de 406 mil metros de parque, sendo de 267 mil de área verde. Isso é um ganho para a cidade. Uma outorga, uma concessão de 35 anos, um valor inicial de investimento, aí já para ser entregue em equipamentos, em novas áreas do parque, de mais de 200 milhões, e sendo que até o final do contrato, é um investimento recorde de 615 milhões, em vários equipamentos, em várias frentes, e principalmente num grande presente que vai ser dado à zona norte da cidade, que até então não temos um parque de tamanha referência naquela região. Bom, queria... Então, está passando. Não está passando o slide?
Bom, o parque vai contar com vários equipamentos, pista de skate, pista de caminhada, pista de corrida, 5 centros de convivências, quadra de bocha, sanitários, centro gastronômico, academia e vai ser... Bom, voltou? Bom, vamos lá. Falei um pouquinho da área do parque, falei um pouquinho da área de verde preservação, também a utilização, é muito importante a gente frisar, aquela região perto do Sambódromo do AMB, inclusive esse parque vai se tornar, ainda vai continuar sendo com uma maior estrutura, uma referência para o Carnaval da cidade de São Paulo e outras atividades que vão ser realizadas lá. Então, o parque ele vai continuar sendo um apoio das escolas de samba e também das demais atividades realizadas ali no AMB. Vamos ter ainda a oferta da criação desse parque urbano, inclusive na questão do plantio de árvores, um potencial plantio que nós vamos estar realizando junto com as demais secretarias de 50 mil árvores nativas naquele local, e isso tende a aumentar, porque vamos fazer um trabalho junto às demais pastas aqui da gestão, e também vai ser, eu tenho certeza, é bom frisar, a gratuidade da entrada no parque, vamos ter oferta de alimentação para todos os gostos, para todos os públicos, vai ser uma grande referência. Queria, inclusive, hoje eu dei uma entrevista junto ao SP1, eu queria mandar um abraço ao seu Antônio, lá do time de futebol, do time do parque, que é um dos times que cuida, que lá tem uns campos, Luiz, lá daquela região, e uma das grandes preocupações dele seria o destino daqueles campos. Os campos estão totalmente, vão ser revitalizados, inclusive com vestiários, com área de convivência, aumentando ainda mais a possibilidade da gente ter a família presente lá naquele local. Cadê o... Bom, inclusive, equipamentos, fora o skate, fora as pistas de caminhadas, fora o ciclismo, vamos ter atividades olímpicas sendo desenvolvidas naquela região, atividades sociais, educacionais, ambientais, parceria muito forte com a Secretaria de Saúde, enfim, um parque de muita referência. E fora isso, vamos ter uma geração de emprego na região norte de quase 7 mil novos empregos diretos e indiretos para aquela região da nossa cidade, e fora tudo aquilo de investimento. O investimento que nós teremos iniciais, o investimento de outorgas de ISS, podemos chegar aí, nós estimamos, em torno de 63 milhões de reais de investimento. Lembrando que o governo do prefeito Ricardo Nunes, só de retorno para os parques, nesse modelo que nós fizemos, que foi feito aqui na cidade de São Paulo, nós estamos chegando à incrível marca de mais de 1,5 bi já de retorno aos cofres públicos nessas parcerias de concessões aqui dos nossos parques. Bom, inclusive a implantação do parque urbano que já foi dito, a quintal da central de convivência, a oferta de atividades de processos de interesses coletivos, lembrando que nós estimamos na implantação desse parque, ele se tornando uma realidade para o povo daquela região, mais de 860 horas mensais de atividades em diversas modalidades para todos os públicos. Então, teremos para a melhor idade, para as crianças, atividades, parcerias principalmente com a cultura, em demais outras pastas, eu tenho certeza que vai transformar de forma muito significativa a vida de todos que estão ao entorno, que fazem parte da história daquele parque. Bom, aqui um pouquinho do mapa para todos entenderem, a área de 400, em torno de 400 mil metros, 1.800 metros ainda continua com a União, foi uma parceria muito forte, que eu tenho certeza que o prefeito vai estar comentando do histórico dessa parceria, um abatimento de 25 bilhões de uma dívida que tínhamos com o governo federal. Então, é um parque que ele une, não só a questão econômica, não só a geração de emprego, não só a oferta de outras atividades para aquela região, mas principalmente, é o que o Ricardo Nunes sempre cobra e de nós estamos chegando agora também, é que a gente possa fazer tudo que for possível e ainda mais o impossível para a gente poder contemplar as famílias. Tenho certeza que um parque ele une gerações, une pessoas, vai ser um lazer gratuito, vai ser um ponto de referência e tenho certeza que vai ser um grande marco de desenvolvimento, geração de emprego, de alegria e vai ser um marco principalmente para a cidade de São Paulo. Bom, um pouquinho as fotos do local para todo mundo se situar, ali onde vai ser feita a região, fotos também da maquete eletrônica que foi feito e também de algumas fotos desse projeto que vai ser assinado a partir de hoje. Eu tenho certeza que nos próximos meses começa a obra e a gente vai se tornar uma realidade
na vida do paulistano. Bom, quero, para finalizar, dar os parabéns mais uma vez a todos os envolvidos, agradecer em nome da Tamires o trabalho feito pela nossa secretaria, agradecer à imprensa presente e frisar mais uma vez a importância desse grande presente que o prefeito Ricardo Nunes, nesse aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo, vai dar para a Zona Norte e para os moradores daquela região. E obras, prefeito, só para eu finalizar, obras fazem sentido, e o senhor guarda para a minha vida pública, desde quando fui prefeito na minha cidade, e quando o senhor me convidou para estar aqui. Obras fazem sentido se fazer a diferença na vida das pessoas. E um parque como esse, e essa política de ter as mesmas oportunidades, não só na área central, e principalmente nos bairros cobradas diariamente pelo prefeito Ricardo Nunes, muda a vida das pessoas e dá oportunidade para aqueles que mais precisam. Parabéns, São Paulo, pelo aniversário, parabéns, prefeito Ricardo Nunes, e parabéns ao novo Parque Campo de Marte. Deus abençoe, obrigado. Agradecemos o senhor Rodrigo Asciusti pela apresentação. Dando sequência, vamos ouvir as palavras do senhor Paulo Galli, diretor-presidente da SP Parcerias. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Rodrigo, Alessandra, Rafael. Boa tarde a todos. Hoje é um momento de festa, né? É o primeiro ato de festa que a gente tem em relação a esse evento. Mas antes eu gostaria de comentar um pouco a organização que a cidade de São Paulo tem para trabalhar o processo de estatização. São Paulo é uma referência no Brasil, não só para os municípios, mas para os estados também. O nível de organização que foi construído na cidade para trabalhar esses processos de estatização. Nós temos um conselho municipal, que é quem regula, controla todas as parcerias firmadas. Nós temos SP Negócios, que é a empresa do município, que faz toda a articulação com o mercado, com roadshows e toda a conversa, e atrai os investidores para o processo aqui de São Paulo. Nós temos a SPDA, que é uma entidade do município onde são alocados os recursos que dão garantia aos contratos que são firmados com São Paulo. E nós temos a SP Parcerias, que é a entidade que eu represento aqui, que é a empresa modeladora. Nenhuma cidade do Brasil tem uma estrutura que São Paulo tem para produzir internamente todos os seus projetos. E aí vale destacar que São Paulo também não só é referência no volume de parcerias, que hoje é a 26ª, mas também na diversidade. Nós temos de estacionamento Zona Azul, passando por estádios de futebol, por mercados livres, por escolas, construção de escolas, reformas. A diversidade do que foi construído em São Paulo é uma referência nacional e uma inteligência que está incorporada na prefeitura que permite que nós avancemos ainda mais. Então, prefeito, parabéns pela organização. E o último, a regula, que é fundamental, essa estrutura de fiscalização e regulação que foi construída e o reforço que está sendo dado a ela com a entrada de novos fiscais, de novos trabalhadores, que vai fortalecer ainda mais o processo a partir de uma fiscalização cada dia mais efetiva, mais rigorosa, para garantir que o cidadão tenha o seu serviço, o seu direito atendido. O sucesso da parceria também, né, da diversidade, tem os valores que o Edson vai poder abordar agora, que são os grandes números da cidade, mas o processo, o Campo de Marte, é um processo de longo prazo, são mais de 5 anos de discussão, houve consulta pública, a sociedade participou do processo, ele foi remodelado a partir da participação e atendeu os interesses, inclusive, dos campos de futebol, né? As entidades que fazem a gestão dos campos hoje foram ouvidas, de tal forma que essa reivindicação foi incorporada ao projeto. Então, o esporte também foi uma vocação que foi definida como importantíssima para a cidade de São Paulo e para a Zona Norte. A Zona Norte carecia de um parque público de qualidade e carecia de equipamentos públicos de esporte também que pudessem desenvolver a parte esportiva da cidade, em particular da região da Zona Norte. Então, além de ser um parque que preserva as questões ambientais, de passeio, de fruição, as partes culturais, de passeio e também de atividades culturais e esportivas, ela vai ter também um aspecto de esporte olímpico também. Então, eu acho que aguardamos agora a empresa, a partir da assinatura do contrato, ela terá 6 meses de transição, aí cabe à prefeitura preparar o terreno para que eles possam entrar. Eles vão apresentar, no primeiro mês da ordem de início, já o plano que será realizado dentro do parque. Então, nós saberemos quais equipamentos serão construídos dentro do parque.
e aí eles terão 18 meses para fazer a construção da primeira fase do projeto. Então, 6 meses agora é transição, aí, no 7º mês, apresenta o plano, nós traremos para o prefeito, para aprovação de prefeito, aí ele tem o tempo de aprovação do projeto, começar a obra, em 18 meses a gente tem entrega da primeira fase do processo, em 48 ele entrega completamente o complexo, completamente construído. Mas ele passa, a partir do 6º mês, a ser o responsável já pela área, prefeito. A partir daí, a iniciativa privada passa a ser a quem terá responsabilidade de manutenção, segurança e tudo aquilo que se refere à área do parque. E, por último, agradecer à equipe, né, ao consórcio, que participou desse processo, e tenho certeza que terá um grande sucesso na realização e na construção desse parque, que é mais um marco da gestão do senhor prefeito, na questão ambiental, esportiva, social, cultural, que vai atender, em particular, a Zona Norte da cidade de São Paulo. Parabéns para o senhor e agradecer a equipe da SPP, da Secretaria de Desestatização, que liderou esse processo, ao Edson, que é o presidente do Conselho Municipal de Estatização, que é o grande coordenador de toda a desestatização do município de São Paulo. Então, obrigado e parabéns, prefeito. Agradecemos, senhor Paulo Galli. Vamos ouvir o secretário de Governo Municipal, senhor Edson Aparecido. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes, em nome dele, todos os secretários que aqui se encontram, cumprimentar o vereador Marcelo, que aqui nos acompanha, dizer que essa política de desestatização que o prefeito Ricardo Nunes imprimiu em toda a cidade, ela se demonstrou completamente exitosa. Primeiro, porque ela foi sempre fruto de um amplo debate com a sociedade civil e com a Câmara Municipal de São Paulo. Não foram iniciativas impostas, foram iniciativas que procuraram trazer o investimento privado para equipamentos novos, nossos, que estavam extremamente deteriorados. E a população, no ano passado, aprovou essa política e nós devemos dar passos novos, extremamente importantes, na política de desestatização aqui nas cidades. Para vocês terem uma ideia, até agora, ao longo de 5 anos, foram 23 contratos assinados entre concessões e PPPs, que geraram mais de 12 bilhões de reais para o município. Só no Fundo Municipal de Desestatização, prefeito, onde nós utilizamos recursos na saúde, na educação, no meio ambiente, na segurança pública da cidade, foram 2 bilhões e 145 milhões de reais que entraram no Fundo Municipal de Desestatização. Essa política gerou mais de 20 mil empregos em toda a cidade nesse período. Dos 35 equipamentos tombados na cidade, que foram revitalizados, 370 milhões, nós só utilizamos o recurso público, o recurso do Tesouro, prefeito, no caso da Marquise do Ibirapuera, que ali foram 70 milhões, mas a aprovação, inclusive, pelos usuários e pela opinião pública, né, do Parque do Ibirapuera é gigantesco, chega próximo de 100%, mas nós revitalizamos e recuperamos 35 bens tombados na cidade, sem nenhum recurso público mais, gastando cerca de 300 milhões. A recuperação ambiental, como disse aqui o secretário Rodrigo, é extremamente importante, 4,9 milhões de metros quadrados de área ambiental recuperada no programa de desestatização da cidade, se formos contar todos os parques. E logo mais nós teremos, o prefeito, nós já lançamos, nós teremos, no dia 29 agora de janeiro, a licitação do Parque do Guarapiranga, liberado já pelo Tribunal de Contas. Então, é mais uma área da cidade que vai ser recuperada. A gente podia, inclusive, aqui dar alguns exemplos, né? Pacaembu, por exemplo, 800 milhões de investimento privado, 800 milhões de investimento privado no Pacaembu. Um equipamento que todos nós sabemos, tombado, que estava completamente deteriorado e que a cidade recupera hoje de maneira fantástica. O AMB é a mesma coisa, o prefeito já entregou o novo pavilhão, já entregou o novo Palácio de Convenções, nós entregamos agora, até novembro de 25, todo o estacionamento
novo e a revitalização do sambódromo, um outro investimento importante que foi feito de recuperação do AMB. E nós temos projetos extremamente importantes que vão estar nessa segunda etapa desse programa de desestatização. Para citar alguns deles, né, a PPP do Boulevard Liberdade, né, que já está em processo de modelagem, a licitação, que deve ficar para março, prefeito, a licitação da PPP do Parque Dom Pedro, uma recuperação no território urbano extremamente degradado da cidade, que nós vamos recuperar com o projeto do Parque Dom Pedro, licitação prevista para o dia 20 de março, né? Devemos agora, chegamos no final do processo, e devemos assinar nos próximos dias o contrato dos terminais de ônibus da Zona Leste de São Paulo, né? Tínhamos feito a recuperação dos terminais do restante da cidade, todos eles recuperados, 29 terminais recuperados, e agora vamos ter mais os 9 terminais da Zona Leste recuperados com a PPP, com o contrato da PPP que nós vamos assinar. Isso tudo, evidentemente, gerou um fomento ao turismo da cidade e incorporou aos cofres públicos recursos extremamente importantes, além de, evidentemente, ativar, proporcionar a ativação da atividade econômica na cidade, do turismo, também muito significativa. Então, é um programa de estatização aprovado pela população, que tem um acompanhamento, como disse aqui o Paulo Galli, porque não basta só você ter um programa exitoso de desestatização, você precisa ter também uma agência reguladora extremamente capacitada para poder fazer o acompanhamento desses contratos. Uma parte desses contratos é acompanhado pelas secretarias fins, uma outra parte é acompanhada pela SP Regula, né? Uma agência que agora o prefeito autorizou a fazermos um novo concurso para termos fiscais, para que a gente não tenha que passar os apuros como outras agências passam pelo país, que não tem força de comando e força para poder fazer com que os contratos sejam cumpridos pelo rigor daquilo que foram assinados e contratualizados. Então, esse é um outro papel importante que a Prefeitura e que a administração do prefeito Ricardo Nunes estabeleceu como um parâmetro fundamental, que é a questão da regulação e da fiscalização, concentrados, né, na figura da SP Regula, da nossa agência. Então, portanto, o Campo de Marte se soma a esse programa gigantesco que nós temos na cidade, né, para uma área da cidade também bastante importante. Nós não tínhamos, nesse trecho aqui da cidade, de Santana, né, nenhum equipamento com essa envergadura, né, que agora, então, a gente passa a ter com a assinatura desse contrato. Então, acho que é mais um passo importante, prefeito, parabéns, acho que toda a equipe do programa de desestatização nossa, né, todas as secretarias fins envolvidas, a Secretaria do Verde, que já tem uma larga experiência nessa questão das concessões de parque na cidade, demonstra que nós realmente estamos no caminho certo, num caminho com êxito, de retorno à população, e que este programa ele precisa ser ainda mais ampliado, e é essa a diretriz que o prefeito tem imprimido em toda a administração. Muito obrigado e parabéns, prefeito. Agradecemos, senhor Edson Aparecido. Vamos ouvir o diretor comercial da concessionária Campo de Marte SPSA, senhor Rafael Carvalho. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito. Obrigado por nos receber. Na figura do prefeito, eu cumprimento todos os secretários e demais autoridades, inclusive do Legislativo. Para a gente é um prazer imenso estar aqui. A empresa tem a mais absoluta certeza de que 400 mil metros quadrados de um novo parque urbano dentro de um distrito de entretenimento que vai fomentar cultura, esporte e lazer em São Paulo, não tem como dar errado. Isso tem todos os pré-requisitos para que esse novo equipamento urbano seja um grande sucesso. Acho que é difícil até adicionar alguma coisa depois de falas tão exitosas aqui dos que me antecederam, mas acho que vale destacar que só é possível que a iniciativa privada atue
e traga para a cidade de São Paulo um volume tão grande de investimento, como o que foi dito agora pelo secretário Edson Aparecido, porque a Prefeitura proporciona um ambiente muito saudável, talvez o mais saudável do país, para que as empresas privadas consigam estruturar projetos de tamanha relevância. O Edson citou o Pacaembu, cujo o grupo econômico também está atuando aqui nessa nova concessão, na concessão do Parque Campo de Marte. Lá nós temos 500 milhões de reais de dívida e 300 milhões de reais de investimento privado. Só é possível estruturar dívidas com um dos principais bancos do Brasil e os principais fundos de investimento porque a Prefeitura de São Paulo proporciona segurança jurídica e tem dentro da sua estrutura todos os mecanismos necessários para que esses projetos se tornem realidade. Então, parabenizar aqui a gestão do prefeito Ricardo Nunes por essa iniciativa, parabenizar as secretarias e as autarquias municipais que fazem um excelente trabalho na fiscalização desses contratos, parabenizar a atuação do Tribunal de Contas do município, que proporciona bastante segurança na fiscalização da Prefeitura na gestão desses contratos e com frequência, convoca o setor privado para prestar esclarecimentos em mesas técnicas que são muito relevantes para que toda a sociedade entenda o que está acontecendo dentro desses ativos. E eu tenho o prazer de estar aqui representando hoje a concessionária, e o nosso objetivo é que, com a apresentação e aprovação dos projetos, a gente consiga trazer um novo equipamento urbano tão importante e tão relevante quanto os demais que foram citados nas falas anteriores. Muito obrigado pela atenção de todos, pela presença da imprensa, e agradeço um agradecimento especial aqui ao prefeito por mais esse voto de confiança no trabalho que a gente pretende desenvolver agora no Parque Campo de Marte. Agradecemos, senhor Rafael Carvalho. E vamos agora para o momento da assinatura do termo de autorização. Nesse momento, então, o prefeito Ricardo Nunes assinará o autorizo pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, observadas as formalidades legais, bem como, após a conclusão das análises competentes do termo de contrato a ser firmado com a concessionária Campo de Marte SPE SA, cujo objeto consiste na concessão para a prestação dos serviços de implantação, gestão, operação e manutenção do Parque Municipal Campo de Marte, localizado na subprefeitura de Santana, Tucuruvi. Muito bem, assinado, então, o termo de autorização. Senhor prefeito Ricardo Nunes fará seu pronunciamento agora na sequência. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer a presença do vereador Marcelo Messias, que tem feito um grande trabalho lá na Câmara Municipal. Obrigado pela presença. Nossos secretários municipais aqui, o Edson Aparecido, supersecretário. Estão falando, eu supersecretário. Quem que é o supersecretário? É o Edson Aparecido. Secretário de Governo, Fabrício Cobra, secretário das subprefeituras, nosso querido Rodrigo Achiuti, secretário do Verde e Meio Ambiente. Que grata surpresa trabalhar com você, viu, Rodrigo? Oh, tá doido. Você sabe que domingo eu liguei para a minha secretária e foi o seguinte, põe uma reunião amanhã, segunda-feira, às 15 horas, chama o secretário do Verde, que eu quero que ele venha me falar sobre o Parque do Carmo, o que está fazendo lá. São 77 milhões de obras só no Parque do Carmo. Aí, isso, domingo, 3 da tarde. Quando foi... Ainda vai ter mais coisa. Aí, quando foi 6 horas da manhã de segunda-feira, ele já estava lá no Parque do Carmo, já, vistoriando, andando, vendo, e aí me vem com um relatório super bem detalhado, que possibilitou que a gente ainda falasse das fontes. Vão ter fonte no lago e a fonte interativa, né? E com preço barato ainda, né, Rodrigo? Obrigado, Rodrigo. Marcela Arruda, nossa secretária de gestão, o Fábio Portela, secretário de comunicação, o Henrique Mizassi, nosso secretário da Casa Civil, Fábio Lepic, adjunto lá de governo, colocaram Tatiana, né? Doutora Tatiana. Não é doutora Tatiana? Doutora Tatiana Robles, nossa adjunta lá da Secretaria de Subprefeituras, o Clodoaldo Pelicione, secretário executivo de Desestatização e Parcerias em Exercício, também aqui das empresas, o Paulo Galli,
presidente da SP Parcerias, né, vem trazendo toda a tua bagagem, a nossa recém-chegada presidente da SP Negócios, Alessandra Andrade, e o João Manuel, da SP Regula. Aqui, cumprimentar da concessionária Campo de Marte, o Tiago Maggi Guartiero, vice-presidente, e o Rafael Carvalho, aqui o nosso diretor comercial. Nosso sempre prefeito e sempre deputado Luiz Fernando Machado. Já voltou, bicho? Começa a trabalhar, cara. É isso aí. Que logo, logo vai estar aqui integrando a nossa equipe. O Magal Guerra, nosso prefeito lá de Santana, Tucuruvi. Cadê o Magal? Está aí, Magal. Enfim, cada um dos senhores, das senhoras, amigos da imprensa. Gente, hoje é um momento bastante importante, já foi bem apresentado aqui, inclusive de forma didática, pelo nosso secretário Rodrigo Achiuti, o que a gente vai ter no Campo de Marte. Então, um ganho enorme para a cidade. Os benefícios que tem gerado toda essa ação, o Paulo Galli falou, o Edson Aparecido também falou, o Rafael. Eu queria, já que está bem esclarecido o que a gente vai ter no Campo de Marte, quais são os benefícios, poder falar um pouco de uma questão ampla, por que está acontecendo todas essas questões, né? Eu havia acabado de escrever aqui, falar sobre segurança jurídica. Assim que eu terminei de escrever, o Rafael comentou. Acho que é um fato muito importante, a gente só consegue atrair investimentos e as pessoas, obviamente, só vão investir na cidade se identificar uma segurança jurídica na cidade. Ninguém vai pôr milhões e milhões e milhões de reais num projeto se não tiver segurança jurídica. Isso é algo que a gente conseguiu de forma muito consolidada. Eu me lembro, no dia que eu fui assinar lá o contrato no AMB, com a empresa francesa, a GL, e a... Como é que ela chama, aquela moça lá? Milena? Não. Milena? Milena... Não é Milena, não. É Milena? É a Milena Palumbo. Ela falou, olha, prefeito, a nossa empresa vai investir aqui R$1 bilhão, porque a gente enxerga na administração de vocês, né, do Bruno, eu estava ali assumindo, a segurança jurídica. E a gente vai ter logo, logo um novo encontro aqui para poder apresentar agora a Arena, né? A gente já concluiu uma parte lá, que é o centro de convenções, a gente tem hoje o maior centro de convenções da América Latina. Isso significa o quê? Geração de emprego, geração de renda, muita gente vindo para cá para fazer os seus eventos, porque antes não fazia, não tinha nem ar-condicionado para fazer as convenções. Então, a gente colocou aquilo para a concessionária fazer os investimentos, já investiu 650 milhões na primeira etapa, tem outras etapas agora. Ontem eu vi o pré-projeto da Arena, que a gente vai poder trazer para cá a NBA. A gente só não trouxe NBA porque não tem lugar para jogar, né? Tantos eventos que a gente está trazendo para a cidade. Então, essas ações são super importantes. O que a gente tem feito, e essa semana tem sido uma semana mais especial, porque é a semana do aniversário da cidade, e que está dentro dos 100 dias desse novo mandato, muitas ações, como hoje de manhã, inaugurar lá mais 3 quilômetros de faixa azul, chegando agora a 215 quilômetros, tem inaugurado nessa semana a requalificação lá do nosso querido, né, e lindo e tão bonito Mercadão Municipal, enfim, uma série de ações, e hoje aqui, nesse momento, o Rafael, com vocês, fazendo aqui a assinatura do contrato de concessão do Parque Municipal Campo de Marte. E, além dessa questão da gente estar aqui no período do aniversário da cidade, a semana de aniversário, relatar um pouquinho, complementar um pouquinho o que o Edson falou tão bem aqui. Nós temos uma demanda enorme para parques. Quando a gente inaugurou lá o Parque Augusta Bruno Covas, a gente não imaginava a quantidade de pessoas, né, que tinha ali a necessidade, a vontade de usar aquele espaço público. Hoje, aquele parque, né, que era inexistente, uma área ali naquela região, ele é lotado. Eu tive dias atrás no Parque do Carmo, né, como o Rodrigo comentou aqui, tinham 300 mil pessoas naquele dia no Parque do Carmo, lá em Itaquera. A gente fica vendo hoje aqui os nossos demais parques, né, a quantidade de pessoas, e eu inaugurei 9 parques, a gente vai inaugurar mais 10 parques, mas ações que a gente tem desenvolvido, como esse aqui do Campo de Marte, sem recurso público, com uma concessão, trazer um parque com uma qualidade excepcional para a cidade, exatamente igual a gente fez no Parque Ibirapuera, né? A Prefeitura gastava só de segurança e limpeza ali, manutenção, 23 milhões por ano. A gente deixou de pagar 23 milhões por ano, a Prefeitura
teve o recebimento da outorga fixa, tem o recebimento das outorgas variáveis, tem os outros parques na periferia que eles cuidam dentro da concessão. O parque continua público e com uma avaliação hoje muito mais positiva, vinda pelos usuários, da qualidade dos serviços do parque. Então, esse modelo tem se demonstrado, né, que a nossa gestão, uma gestão liberal, é o modelo correto, é o modelo que traz resultado para a cidade. E aí a gente vai ter agora o Parque do Bexiga, que deve estar lá para lançar já o concurso, né, Rodrigo? A gente vai fazer o concurso para poder ter o Parque do Bexiga. Também era uma demanda de quantos e quantos e quantos anos ali daquela comunidade. Então, vai se tornar realidade. O terreno já é nosso, já está adquirido. Agora, a Secretaria do Verde, Rodrigo Axuxi, vai lançar o concurso, para a gente ter um concurso com relação a como é que vai ser feito aquele parque, e a gente vai avançando. Tem uma expectativa, né, Edson, Tatiana, da gente ter o Jockey como um parque futuro. Se alguém que não paga IPTU para a cidade, para esse valor ser revertido para a população, nada mais justo do que a gente possa ter numa cidade que tem tanta demanda, né, um equipamento que fica meia dúzia de gente fumando charuto, poder transformar aquilo num espaço público para a população, porque realmente é necessário. E além das nossas áreas que a gente tem trabalhado para ampliar nossas áreas de parque de preservação, está em andamento, a gente já colocou, no ano passado, se não me engano, quase R$500 bilhão para a aquisição daquelas áreas, dos 11% do território da cidade, que são áreas de mata privada, que se tornarão áreas de mata pública, saindo de 15% do território de mata pública da cidade, que são os parques municipais, parques estaduais, áreas indígenas, para 26%, que a gente soma esses 11%, que nós estamos adquirindo, desapropriando, para a gente ter mais de um quarto da cidade preservada com mata para o resto da vida, que serão áreas públicas, né? 500 milhões a gente já fez de desapropriações no ano passado e vamos continuar fazendo essas ações aí. O Edson comentou, mas só para ressaltar, porque é muito importante, dia 29 de janeiro abre a gente recebe as propostas dos envelopes do Parque Guarapiranga, é um patrimônio da cidade incrível, a Guarapiranga, que não tem quase utilização, então vai ter ali com a concessão toda a reurbanização, tornar aquele grande parque bonito, com aquela imagem linda da Guarapiranga, né, como a gente já fez ali na represa Billings, com a recuperação, retirada das casas que jogavam esgoto na represa, removemos as casas, fizemos aquele parque linear, 8 quilômetros de parque linear ali no Cantinho do Céu, o transporte, o aquático funcionando, né, maravilhosamente, foi um grande acerto também da administração, e a gente vai avançando. E no dia 20 de março, o Parque Dom Pedro, o projeto está muito lindo, aquele espelho d'água vai ficar maravilhoso, uma área para eventos para 20 mil pessoas, né, numa região muito importante aqui da cidade. Eu poderia ficar aqui bastante tempo ainda transmitindo e compartilhando com vocês informações nessa área de parque, áreas de lazer da nossa cidade. Complementando, para a gente ver como que a cabeça da administração é muito focada na questão do meio ambiente, sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas, né, nosso contrato com relação à questão da coleta de lixo prevê 4 ecoparques. E nesses 4 ecoparques, a gente vai ter dois ecoparques implantados em 4 anos, nos próximos 4 anos, e os outros 2 parques no 10º ano. Né, um dos parques, esse lá da Zona Leste, em São Mateus, né, outro na região de Perus, enfim, serão 4 ecoparques que vai fazer com que a gente melhore muito a destinação do lixo da cidade, né, melhorando a questão da coleta seletiva, dando um tratamento adequado, fazendo com que nos aterros a gente possa ter... Você chegou atrasada? Não? Você tem reunião da COP? Está liberada, pode ir. A Tamires é nossa chefe de gabinete lá da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. O que eu estava falando? Dos ecoparques. Então, dos ecoparques, né, um investimento de quanto, João Manuel? Quanto será o investimento dos ecoparques? 6 bilhões cada lote, são 12 bilhões de reais, que, se vocês verem, né, uma coisa sensacional, fantástica, a gente vai ter, é um parque, né, que vai ter ali um trabalho de cuidar do lixo, né, fazer a separação. Hoje a gente já tem a coleta
seletiva na cidade em 100%, que precisa agora fazer um trabalho de conscientização para as pessoas separarem os lixos, né? E a gente poder ampliar, além do trabalho que a gente já tinha das cooperativas de reciclagem, eram 20, hoje já são 30, aumentamos em 50%, e temos 20 hoje sendo aí trabalhadas, que a gente está preparando para poder também atuar na coleta seletiva da cidade. Enfim, muitas ações que a gente junta a questão do meio ambiente, mas também esses passos importantes para as pessoas fazerem esporte, lazer. A gente vai ter lá pista de skate, caminhada, enfim, uma série de atividades. Lembrando que aqueles campos ali, também é mais uma questão que eu queria, para concluir a minha fala, ressaltar, é de, em cada trabalho desse, a gente poder, também naqueles campos lá, a gente poder trabalhar junto com a comunidade, sempre com muita discussão, com audiência pública, escutando. São campos que estão ali, uns terrão danado, mas as pessoas usam, né? Tem uma tradição ali, como é que ele chama lá, o Rodrigo, o senhor lá que coordena lá? Antônio, o senhor Antônio. A gente tem lá vários times que jogam lá, então os campos serão mantidos, porque a comunidade, mesmo que de forma precária, mas vai passar a utilizar agora, porque vai reformar, né, Rafael? Vai deixar os campos bonitos, né? Todos os campos no padrão de utilização, para poder, inclusive, receber competições amadoras e profissionais. Legal. Se você fosse falar padrão FIFA, ia ficar bravo, porque padrão São Paulo. Todos os campos do padrão São Paulo, né, cidade de São Paulo. Né? Não tem vestiário, vai ter vestiário, área de convivência. Então, a gente pega um local que as pessoas usavam ali meio que, né, porque não tinha opção, e vão passar a ter um local adequado, ideal, com grama sintética, com vestiário, com chuveiro, com tudo aquilo que a população de São Paulo merece. Então, eu queria dar esse destaque que, para cada projeto nosso, cada obra, muita discussão com a comunidade, para a gente poder trazer benefícios, né, não tirar nada daquilo que já é cultural ali das pessoas. Né? Eu até ouvi gente falando, não, mas eu gosto de jogar no barro. Eu falei, não, mas aí também não, né, meu? Aí não, né? Essa lenda que o Denner foi revelado naqueles campos. O Denner, E é isso aí. E a gente vai ter, né, nessas ações importantes de concessões, PPPs, né, da desestatização. O Edson comentou, eu queria ressaltar, 2 bilhões de reais que o Fundo Municipal de Desestatização já teve com as outorgas fixas, variáveis, e 14 bilhões de benefícios indiretos. Né, quando a gente tem um equipamento que é feito a concessão, a PPP, que você deixa de gastar, então, aquele benefício, a gente vai somando isso, já tem 14 bilhões de benefícios que a Prefeitura colocava. Como, por exemplo, eu citei esses dias, lá no Mercadão, que a gente gastava lá, né, em torno de R$800 mil por mês, hoje a gente não gasta, eles reformaram, fizeram os investimentos, está público, está aberto. Então, é esse modelo de gestão que tem dado sucesso, que é importante a gente poder estar sempre destacando aqui, colocando, e sábado teremos lá com mais uma inauguração dentro desse modelo, que é o Pacaembu, né, que eu tenho certeza que eu vou terminar aqui, ninguém da imprensa vai falar assim, pô, que bacana, o Pacaembu vai ficar bonito, reformado, então, eles vão falar de algum atraso, né, e eu já estou preparado, vocês, a imprensa, viu? Né, mas tratem de falar do benefício, do avanço, né, porque é algo que a gente precisa destacar. Às vezes a gente pega um negócio que tem 9, de 0 a 10, tem 9 pontos positivos e um negativo, e ficam batendo no tal do 1 e não falam do 9, né? Então, quero ver o Felipe Guedes me perguntar desse negócio de novo. Acho que ele não está aí, mas... Ou está aí. Felipe, você sabe que eu falei para os caras lá, vocês tratam de fazer um jogo, que nós vamos fazer assim, Prefeitura contra a Globo, e o Felipe vai jogar. Sério? Pede para fazer um crachá para o Felipe de livre acesso lá, Rafael. Mas vai ficar bonito. Desculpa a brincadeira aqui, só para descontrair, mas vai ficar bacana, porque além desse espaço revitalizado, bacana, a gente vai ter lá mais um local que vai ter área de gastronomia, de lazer, e vai ter os espaços abertos para o público. Né? Isso aí o Rafael está muito consciente, as pessoas estão conscientes de algo que é o desejo, é o nosso desejo, começou com o Bruno, e é o nosso desejo de ter lá as pessoas usando na piscina. Pessoal lá de Itaquera, do Capão Redondo, lá da Pedreira, lá do Jardim Ângela, lá de Pirituba de Perus, da Freguesia, de Guaianazes, poder ir lá usar a piscina do Pacaembu, poder ir lá andar na pista de atletismo, poder jogar o tênis, ou seja, a gente tem que ter os nossos espaços realmente democratizados e popularizados. Mas, no geral, eu quero verdadeiramente agora encerrar, é verdade, vou encerrar mesmo, agradecer a todos vocês, né?
O Tarcísio fala que ele é o pinguim de Madagascar, né? Que ele fica ali, o povo trabalhando, né? Então, a gente fica vendo assim, vocês trabalhando tanto, Alessandro, né? E a gente fica aqui dando notícia boa. Hã? Então, você vê, tem que trabalhar. Aqui, a disputa deles é para chegar para mim e falar assim, ó, eu avancei isso. Aí o outro chega e fala, caramba, agora eu preciso avançar mais um pouquinho. Então, tem uma disputa interna positiva, né? Então, você trata de trazer bastante empresa, né? Trazer bastante negócio para a cidade, que aí vai contando, vai ganhando espacinho no céu, Alessandro. Mas é isso. Muito obrigado a cada um de vocês, Marcelo Messias, né, em nome do Marcelo, todos os vereadores, a nossa equipe, vocês que têm nos acompanhado. Estou muito feliz, porque, como o Rodrigo Achucci comentou, isso aqui era uma área perdida, a gente tinha uma dívida com o governo federal de 25 bilhões de reais, no acordo em 2021, com o presidente Bolsonaro, nós resolvemos essa dívida, o Campo de Marte ficou, na verdade, já era, né, a posse deles, e essa área de 400 mil metros, 403, 405 mil metros, ficou para a prefeitura. Então, além de resolver aquela questão, tirar a dívida de 280 milhões todo mês que a gente pagava, ainda essa área ficou para a Prefeitura de São Paulo. A propriedade dela veio para a Prefeitura de São Paulo e possibilitou agora poder fazer esse trabalho da concessão, e a gente está aqui dando mais um passo importante para a nossa cidade. Muito obrigado, desculpa por ter estendido. Obrigado. Agradecemos o prefeito Ricardo Nunes, as demais autoridades aqui da mesa. Finalizamos, então, a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Parque Municipal Campo de Marte. Na sequência, haverá, então, agora atendimento à imprensa. Obrigada pela presença. Um ótimo final de tarde para vocês. Prefeito, a gente pode dar início, então, à coletiva? A gente vai começar com o assunto aqui do parque. A gente tem outros assuntos, inclusive do Pacaembu, e a gente vai passando para os jornalistas. Karina, CBN, primeira. Oi, muito boa tarde. Eu sou Karina Almeida, da Rádio CBN. Queria parabenizar os senhores, primeiro, pelo parque. E os senhores comentaram, em suas falas, que a Zona Norte carecia de bons parques, né? Há alguns, porém, menores e sem tantos equipamentos. E a minha pergunta é referente a isso. Eu gostaria de saber, por favor, se há futuramente alguns planos da gestão para revitalizar parques ali da região, como, por exemplo, o Parque do Trote, que tem cerca de 16 anos ali na região e mais ou menos 185 metros quadrados, e também é um dos equipamentos ali da região. Muito obrigada. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Bom, só para a gente colocar um contexto nessa resposta, a gestão do prefeito Ricardo Nunes, ela revitalizou mais de 50 parques e entregou vários parques, inclusive temos mais 10 para entregar, e já temos um plano de revitalização nos demais parques. O Parque do Trote, também ali na Vila Guilherme, ela está dentro dos nossos planos, como outros parques também. E não é só nessa região mais central aqui da nossa capital. Só para você ter uma ideia, nesse plano, inclusive, dentro do contexto dos 471 anos de São Paulo e também dos 100 dias de governo do prefeito Ricardo Nunes, nós temos vários parques em diversos bairros, como eu disse, lá na cidade de Tiradentes, Parque da Consciência Negra, no outro canto da cidade, o Parque do Córrego do Bispo e demais parques. Então, nós temos, sim, um plano de revitalização, e lembrando que a gestão do prefeito Ricardo Nunes, só para você ter uma ideia, em números, ela investiu, eu estava vendo esses dias, vendo o contexto histórico da própria secretaria, temos 3 vezes, quase 4 vezes mais investimentos comparado com 2013. E esses investimentos, boa parte deles é na revitalização, entrega de novos parques e, principalmente, na aquisição de áreas verdes. Temos um número recorde, temos as C40 cidades, nas 40 cidades principais, aí o São Paulo faz parte desse grupo, ela indica que temos que ter em torno de 30% a 33% de áreas verdes, só para você ter uma ideia. São Paulo, ela passa de 54%, e como o prefeito disse na fala dele, muito bem colocado, nós temos hoje 15%, com aquisição de mais 11%, nós vamos ter 26%
quase um quarto do território da cidade, um pouquinho mais de um quarto do território da cidade, aí preservado. Então, a gente vai investir muito, e principalmente nessa questão da revitalização. Até porque o prefeito, ele falou uma palavra que muito me marcou quando eu cheguei aqui na secretaria, que eu também levo para a minha vida, que é a questão da dignidade e a gente poder dar acesso a lazer, a cultura, a educação, a todos, principalmente os que estão nos bairros. Então, não só lá no Trote, como nos principais bairros mais longínquos aqui da área central, a gente tem um grande plano histórico, que vai ser um dos maiores investimentos, vai continuar sendo um dos maiores investimentos de revitalização em novos parques da história da cidade de São Paulo. Pode passar para a próxima, prefeito? Demétrio, da Folha. Boa tarde, pessoal, estou aqui. Queria fazer duas perguntas, ser ousado, mas antes tirar uma dúvida. Primeiro, só um comentário do prefeito, ele falou que ia ficar bravo quem falasse em padrão FIFA. Está no edital a palavra padrão FIFA. A gente está falando de um espaço de várzea, a primeira dúvida é bem rápida, só confirmando. Quando a gente fala várzea, é várzea mesmo, né? Alaga. Vai ser society mesmo? Está confirmado, Rafael? Vocês vão fazer lá o gramado sintético no parque? É só uma dúvida rápida antes de fazer a pergunta. Ali a gente está assim na várzea do Rio Tietê. O projeto está em desenvolvimento, tá? A gente tem 6 meses para apresentar o projeto. A ideia é que a gente tenha campos de grama natural e campos de grama sintética, mas do ponto de vista de alagamento, vai ser feito um grande projeto de drenagem para que todo o parque fique seguro para a utilização da população durante eventuais chuvas inesperadas. Tá bom. É só porque o prefeito falou do sintético que quis tirar a dúvida. Agora sim a pergunta. É um terreno que existe hoje como um campo como espaço de várzea, que estão lá desde os anos 50. E, ainda assim, pelo menos da lista que o senhor falou, não tem a Secretaria de Esportes aqui. A gente está falando da concessão de um espaço esportivo, hoje esportivo. Assim como os clubes, que são parte importante, também não estão aqui, esses 5 clubes, Pitangueira, SAD e tal. Entender primeiro como que a gestão vai cuidar do contrato. É um contrato existe um contrato entre a prefeitura e o consórcio, existe um contrato entre o consórcio e a associação dos clubes, que diz que 50-50 de uso. Como garantir que esse uso vai ser prioritário para os clubes de várzea, no momento que eles quiserem jogar lá, nos finais de semana, que é prioritário para eles, e como vai ser usado o campo nos demais momentos. E a segunda pergunta para o Rafael, a gente está falando de um modelo de negócio que trata com 85% da receita, um espaço que é um espaço que tem academia, tem lojas e tem centro gastronômico, que a gente pode chamar de shopping center, pelo menos é o que costuma ter no shopping center. Se o plano de negócio deles, por enquanto, prevê esse shopping center, que é o mesmo que está no modelo referencial, ou se eles têm outros planos para fazer o modelo de negócio deles com a receita. Obrigado. Demétrio, bom, vamos lá. Foi bastante discutido na consulta pública, essas entidades esportivas foram ouvidas, tanto é que elas foram contempladas na manutenção de 5 campos de futebol, né? Foi a partir do diálogo com as entidades que a gente fez. Com a manutenção de 50% do tempo livre deste equipamento, do tempo desse livre, para que eles possam utilizar. Isso vai ser pactuado pela empresa com esses clubes, monitorados pela Secretaria. A Secretaria de Esporte foi quem definiu quais os esportes, atividades olímpicas seriam interessantes que a gente tivesse dentro do edital. Quando tiver agora a assinatura e a apresentação do que será feito de equipamento, a Secretaria de Esporte participará junto com a Secretaria Ambiental, do Meio Ambiente, Secretaria do Verde, que é o poder concedente, para aprovação desses projetos também o prefeito. A partir daí vai haver um convênio entre a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Meio Ambiente da utilização do equipamento esportivo. Então, é um trabalho conjunto que será feito do ponto de vista de utilização do equipamento. Tá? O contrato será regido na Secretaria do Verde, é o poder concedente, a utilização dos espaços esportivos será conveniado entre o esporte e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Demétrio, com relação ao plano de negócios da concessionária, é importante destacar que os números que você citou são números do plano de negócio referencial, ele não é vinculante, tá? E essa questão do shopping é uma questão recorrente
e a gente recebe críticas, inclusive muita gente ainda acha que a nova edificação que está sendo construída dentro do Pacaembu é um shopping. Vamos deixar claro, não tem shopping dentro do Pacaembu e não vai ter shopping dentro do Parque Campo de Marte. As áreas comerciais e áreas locáveis que vão ser criadas, elas são acessórias à vocação do equipamento. O programa ele é definido com o desenvolvimento de um master plan, né, de um plano inicial de ocupação para o parque. A partir desse master plan, com destaque para as unidades esportivas e para as atividades culturais, como foi destacado aqui nas falas iniciais, a concessionária começa aí a negociação da estrutura de financiamento que é necessária para um investimento que supera a casa das centenas de milhões. Então, quando for apresentado o master plan do projeto, vão ficar claras quais vão ser as áreas comerciais e quais vão ser as novas áreas esportivas que vão ser implementadas dentro desses mais de 400 mil metros quadrados de novas áreas ocupadas pelo parque. Os demais jornalistas presentes têm perguntas fora do assunto Parque Campo de Marte. Misael, da Jovem Pan. Oi, prefeito, boa tarde para todo mundo. Retomando o assunto ainda sobre Uber e 99, hoje a Uber anunciou também a atividade com moto, o senhor já falou disso de manhã, e falou que iria entrar com um queixa-crime na Polícia Civil. Aí eu queria saber, né, eles se baseiam em uma lei federal, o senhor fala que, em cima disso, né, a prefeitura, a própria lei federal fala que as prefeituras que tomam essa decisão, como que o senhor vai fazer desenrolar essa coisa jurídica, vamos dizer assim, e se já entrou com queixa-crime? Já entramos com a queixa-crime. A questão jurídica ela vai se desenhando pelas próprias decisões que estão acontecendo, como, por exemplo, agora há pouco, o juiz acabou de indeferir um pedido de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, do PSOL, portanto, mantendo o meu decreto ativo. Quando a 99 também ingressou na semana passada, pedindo para que elas não fossem obrigadas a cumprir a nossa notificação, o juiz indeferiu. Depois eles fizeram um agravo de instrumento. No agravo, também o juiz indeferiu e colocou claro que os municípios têm a prerrogativa de fazer autorização e regulação dessa atividade. Nós entramos com uma ação pedindo multa diária de R$1 milhão, indenização de 50 milhões e os danos morais coletivos, e o juiz também não negou, ele só não concedeu liminarmente, né? Tem até, aproveitar aqui que tem muita imprensa, eu já escutei alguém falar, não, o juiz não deu, não é isso, ele não negou, ele só não deu liminarmente, para julgar no mérito, né? Só não deu ali na hora. Então, todas as questões judiciais, nós estamos tendo sucesso, né, até o presente momento, acho que assim vai continuar. Então, dentro desse imbróglio que criaram, que, na verdade, é de má-fé da empresa 99, que é uma empresa que age de má-fé, querendo dizer que a legislação federal autoriza, né? E aí está disponível para vocês verem lá no artigo 11, está claro lá, não existe dúvida da leitura do artigo 11, né? Que compete aos municípios fazer a autorização e a sua regulamentação. E aí, quando a gente vai lá em 2023, que surgiu esse assunto, a gente constituiu um grupo de trabalho, que participaram pessoas do transporte, da mobilidade, da saúde, a 99, a Uber, todas, né, essas empresas e especialistas do assunto, para poder regulamentar ou não, a conclusão do relatório é de que não era possível regulamentar. Até hoje eu estava conversando com a doutora Luciana e com o presidente da Câmara, e eles comentaram o negócio do... Como é que chama aquele carrinho que tem aquela bicicleta que tem uma cobertura, tem um nome esquisito? Tuk-tuk. E lá no documento fala, se for tuk-tuk é possível, né? Então, está definido do ponto de vista da análise e da discussão com a sociedade técnica, né? De que a gente não tem condições, e lá em 2023 já se apontava isso, e demonstrou que estava certo a conclusão do grupo de trabalho. Por quê? Porque em 2023 foram 403 óbitos na cidade de pessoas utilizando moto. Isso saltou para 483, aumentou 80 mortos por acidente de moto na cidade de São Paulo. Então, é mais do que razoável que as pessoas compreendam que, no âmbito aqui do município, tendo em vista as suas peculiaridades, né, o trânsito, 7 milhões de carros, 1.300.000 motos,
não é possível que a gente tenha uma atividade que vai aumentar o número de acidentes, vai aumentar o número de óbitos. Né? Então, é algo só que a gente está discutindo do ponto de vista técnico. Agora, tem essa empresa que é tudo por dinheiro. Então, tudo bem que eles levem o dinheiro para a China, mas não leve a vida das pessoas. É isso que a gente tem pedido. Né? Deixa a vida das pessoas. Já estão ganhando bastante dinheiro, e ainda bem, é bom que eles ganham, porque paga ISS para a prefeitura, com relação ao transporte por aplicativo de carro. Né? A cidade de São Paulo é a cidade do mundo que eles mais faturam. Não é lá na cidade deles, não é na França, não é na Espanha, não é em Portugal, não é nos Estados Unidos, não é em nenhum no Canadá, é aqui na cidade de São Paulo o maior faturamento dessas empresas. Então, o que eu tenho pedido para eles é que eles possam se contentar de já estarem, né, de forma legítima e correta, tendo um grande faturamento com o oferecimento de aplicativo por carro, e que deixem de querer ter essa boca tão grande para levar dinheiro e levar a vida das pessoas, insistindo em colocar o transporte de passageiro por moto aqui. Então, a gente está falando de dados, de números. Né? Eu acho que o que vale é isso, a pessoa ter uma relação com vocês, da imprensa, muito transparente, que eu sempre tive, né? E de dizer o porquê que a prefeitura fez o decreto e proibiu. Né? Então, os dados estão aí, a quantidade de pessoas que estão em reabilitação, a quantidade de acidentes, a quantidade de óbitos. Nós precisamos diminuir o número de óbitos, não aumentar. E a faixa azul tem sido um sucesso, a gente diminuiu em 47% o número de óbitos onde tem faixa azul. E vamos continuar ampliando. Então, nosso objetivo, né, o nosso, digo, de todos nós mesmo, é de que a gente possa fazer com que as pessoas se conscientizem que a gente tem que diminuir o número de acidentes e óbitos e não colocar um modelo para uma empresa encher lá os seus cofres de lucro e colocando em risco a vida dos nossos motociclistas, trabalhadores, humildes, que estão ali batalhando, e agora com a pessoa na garupa. Né? Então, acho que está sendo desenhado qual que é a decisão sobre esse tema. Eu, particularmente, estou muito tranquilo com relação a isso. Né? Acho que a gente está mostrando para a sociedade. A gente fez uma pesquisa, né, Portela? Deu 70% das pessoas são contrárias ao uso de moto para transporte de passageiro. Né? Uma grande parte não tem opinião e menos de 30% que é favorável. Então, eu acho que a gente está agindo dentro daquilo que é nossa obrigação, né, de verificar uma situação de risco à saúde, à vida das pessoas e agir. Então, vamos aguardar quais são os próximos episódios. Tenho bastante convicção de que agora, com essa queixa-crime, né, eles indo lá na delegacia prestar o depoimento, vamos ver o que é que eles têm a dizer, porque a gente vai partir agora para outra etapa, que é buscar a responsabilização para que eles paguem para a Prefeitura de São Paulo todos os custos de urgência, de emergência, de cirurgia, de prótese, né, do tempo que fica internado, né, e as famílias que ficam ali sem a sua renda por conta de um momento de estarem em tratamento. Hoje nós temos quase 300 pessoas só no centro de reabilitação de acidente de moto, e fora aquelas que perderam as suas vidas. Né? Então, acho que a ação é essa, é da gente ir colocando aquilo que é o certo, que é correto, demonstrando o risco que está trazendo essa empresa para cá. E, para concluir, eu não vou perder a oportunidade de sempre falar para vocês da imprensa, porque essa responsabilidade, vocês vão me desculpar, mas vocês têm, né, com o trabalho importante que vocês fazem. Nós estamos falando de uma empresa que está desrespeitando norma e está desrespeitando decisão judicial. Isso, no Estado democrático de direito, isso é inadmissível, isso é um risco enorme para a nossa democracia. A gente não pode tratar uma turma dessa como se fosse algo normal. Está lá, entra com a ação, o juiz não dá, mantém o decreto. As pessoas podem gostar ou não gostar do meu decreto, podem gostar ou não gostar do que a prefeitura decidiu com os dados que eu apresentei. Mas uma coisa é certa, nós não podemos aceitar, como cidadão, né, que uma empresa venha para cá e haja sem respeitar normas, regras, leis e decisão judicial, que isso é muito grave. Imagina se isso começa a virar moda aqui. Nós estamos perdidos, né? Nós temos que viver em civilidade e termos as normas sendo cumpridas. Sobre um outro assunto agora, Estevão, é o mesmo? Você vai Isso, continuar no mesmo? Isso. Estevão, da Bom. CNN.
Bom, prefeito, boa tarde a todos. O senhor acabou de comentar que vai buscar responsabilização por parte da 99 para esses custos. É somente de acidentes que venham a acontecer com as motos envolvidas no aplicativo, acidentes em geral ou não? E ainda coloco mais uma pergunta para o senhor, que hoje a Uber, por exemplo, divulgou uma peça publicitária no e-mail para todos os cadastrados, incentivando e está dando alguns cupons de desconto para que as pessoas utilizem o transporte por moto. Como que o senhor vê isso e se há algo que pode ser feito para coibir? Obrigado. Eu vejo com muita preocupação, né? São a estratégia que eles fazem. Eles bancam para trazer os motociclistas, fazer o banco deles ali, a carteira deles, e, né, uma vez feito esse tipo de ação, depois manter esse sistema de transporte precarizado tanto para o trabalhador como para o passageiro. Eu, sinceramente, não esperava isso da Uber, que a gente vem conversando. Eles estiveram comigo há 2 semanas, dizendo que queriam colocar o serviço. Eu argumentei, eles entenderam, né, pedi para não fazer, e agora, de forma surpreendente, faz uma atitude dessa, né? Então, a gente precisa, com esse episódio todo, repensar na questão legal. Aí, eu acho que depois juntar todos nós, né, Luiz, a gente poder discutir melhor essa questão da legislação federal, né? Eu acho que eu preciso, segunda-feira, eu vou estar almoçando ou jantando com o novo presidente da Câmara. A gente precisa começar a discutir, porque não é possível que as pessoas façam tudo por dinheiro, né? Não é possível isso, sem considerar o risco, a saúde e a vida das pessoas. Tem que ter um limite, isso. Sobre os custos, a gente vai estar desenhando aqui, propondo uma legislação, porque não é justo, né, que eles façam esse tipo de trabalho precarizado, sem nenhuma condição adequada para o motorista ali, para o motociclista. Ele sofre um acidente e aí você fica sem condições nenhuma de dar o atendimento para aquela pessoa, do ponto de vista do sustento da sua família, e fica os custos para a prefeitura, né, que são altíssimos. Eu já pedi para levantar detalhe por detalhe, vou compartilhar com vocês. A gente aumentou, só eu inaugurei 20 UPAs, uma quantidade enorme de cirurgias ortopédicas, uma quantidade enorme necessária de você colocar prótese, 300 pessoas nesse momento no centro de reabilitação, porque sofreram acidente de moto e ficaram sem o movimento de uma parte do corpo, ou quase o corpo inteiro, fazendo reabilitação, e a empresa só ficou com lucro. Ela só pegou um percentual do valor do serviço e responsabilidade zero, quer dizer, risco zero para ela. E fica todo o risco com o motociclista. Então, a gente precisa gerar aí um sistema onde eles sejam responsabilizados. Você vê que eles fazem agora essa questão do transporte de passageiro de moto. Se a gente não conseguir barrar isso, né, vai lotar o nosso serviço de saúde, que ainda não está bom, porque eu já abri 20 UPAs, preciso abrir, já inaugurei mais 2, vou inaugurar mais 12, chegando a 15 UPAs na cidade, porque a gente tem que aumentar o serviço de urgência e emergência. Estamos melhorando o nosso atendimento de cirurgias ortopédicas, né? A gente tem o Hospital Saboia como referência, tenho falado com o Tarcísio para os hospitais municipais ajudar nessas cirurgias ortopédicas. Os nossos centros de reabilitação, inaugurei um monte de centros de reabilitação, custa uma fortuna tudo isso. Você pega uma UPA nossa, custa 5 milhões por mês. Então, a gente está investindo muito dinheiro para poder atender as pessoas que são acidentadas no trânsito com moto, e tem gerado um impacto muito ruim para a nossa cidade. E eles estão, né, lá, tudo bem, numa situação muito confortável, é fácil soltar uma plataforma, põe gente na garupa e vai transportando. Se cair, se quebrar a perna, se morrer, a conta fica para a prefeitura, a família fica sem o seu sustento, e eles estão na boa lá, estão recebendo. Então, eles têm que, de uma certa forma, ter alguma responsabilização. Por isso que eu tive ontem uma reunião com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. A gente precisa rever essa questão com relação a essas atividades de aplicativo, porque eles não têm nenhuma responsabilidade. Qualquer outra empresa, né, se você tem um funcionário seu que ele tem algum problema, você tem ali o seguro, você tem as ações, os planos de saúde, né, e continua recebendo o seu salário mesmo afastado. Agora, no caso desses motociclistas, que estão aí lutando para levar o ganha-pão para a sua casa, ficam totalmente desamparados. A gente precisa rediscutir esse tema todo. Eu acho que
é um bom momento. A minha reunião hoje com o Tribunal Regional do Trabalho é algo que pode dar um alerta para a gente poder rever essa situação toda aí. Para encerrar, Felipe, da TV Globo. Prefeito, boa tarde. O senhor estava dizendo aí que faz questão que as pessoas de Guarnazes, Cidade Tiradentes, frequentem o Pacaembu. Olhando o contrato de concessão que a Prefeitura assinou, o tempo mínimo que eles precisam deixar para uso público da piscina são 5 horas por semana. Se a gente dividir por 7 dias, dá 40 minutos por dia. 8 horas pista de atletismo, 8 horas quadra externa de futsal. Internamente, a Prefeitura até considera que essa foi uma conta mal feita, que pediram pouco tempo. Como é que vai ficar essa questão? Esse uso ele vai ser ampliado? O que a Prefeitura vai ter que dar em troca para a Alegra oferecer um uso público maior do que esse? Essa é a primeira pergunta. Felipe, essa concessão foi uma das primeiras concessões. Então, realmente, houve uma falha ali, naquele momento. A gente vai aprendendo, né? Isso é verdade. Eu tenho certeza que a Alegra, está aí o Rafael, o secretário Rogério Lins, já tem conversado com eles com relação à questão desses espaços. Até então, eles têm se demonstrado bastante compreensivos de que não tem o menor sentido um equipamento daquele tamanho, da importância que é para a cidade, a gente ter tão pouco tempo de uso da população. O meu desejo, a minha vontade está externado. Eu tenho 4 anos de mandato pela frente, tive 3.393.110 votos. Você entendeu, Rafael? Então, a gente, né, com certeza, um bom diálogo na parceria a gente vai ter. Talvez o Rafael possa nos trazer uma boa notícia aí. Vou aproveitar aqui, dar uma boa notícia e fazer um convite. Não estava combinado, viu? É verdade. Não estava. É o seguinte, tanto a piscina quanto a pista de atletismo serão de uso público e restrito durante todo o período da concessão. Isso a concessionária já tinha afirmado, mas eu estou aqui reiterando esse compromisso nosso, a não ser que haja uma competição ou um evento, seja ele esportivo ou cultural, acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, a final da Copinha, a federação pediu o estádio das 6 da manhã às 22 horas. Ou seja, nesse dia, a população não pode usar a piscina. Porém, na final da Copinha do ano que vem, se a federação voltar com esse pedido, nesse dia o complexo fica fechado para o uso público. Em todos os outros dias, que não houver eventos e nem competições, a piscina e a pista de atletismo serão abertas para o público. Em qual período? Porque durante toda a concessão, sim, vocês são obrigados 5 horas por semana, mas a duração por semana ou por dia? A piscina tem um horário de funcionamento específico, que é o mesmo que a Prefeitura já adotava. A concessionária resolveu, para evitar esse tipo de crítica que está sendo externada aqui, adotar o mesmo padrão de funcionamento da Prefeitura para a piscina. A piscina funcionava das 8 da manhã às 6 da tarde, se não me engano. Vai continuar funcionando assim, com acesso público garantido a toda a população. E a pista de atletismo ficava fechada, não era uma pista de atletismo, era um pavimento de concreto, ela ficava fechada para o público, porque ela ficava dentro da área do gramado, e agora ela vai ficar aberta das 6 da manhã às 22. Obrigado. Secretário Galli, a gente sabe que a última vistoria de dezembro apontou que nem tudo que tinha que ter sido feito lá em março de 23 está pronto, tanto que o alvará é temporário para a final da Copinha. Eu sei que o relatório ainda não está pronto, mas queria que o senhor desse alguns exemplos do que ainda falta fazer de obra obrigatória lá no Pacaembu. Eu creio que nada hoje, né? Porque a partir do apontamento que foi feito com a concessionária, ela vem trabalhando esses 30 dias a partir da vistoria. Nós devemos realizar agora uma outra vistoria técnica para a gente poder dar o ateste final. Então, o avanço da obra nesses 30 dias deve ter complementado já tudo que precisa. Era o quê, por exemplo? Não era pintura de banheiro, questão de piso, eram detalhes, quer dizer, o grosso da obra, 95%, 98% da obra estava concluída, mas os detalhes de acabamento não estavam, mas são relevantes para efeito da entrega, né? Para a gente aceitar, dentro do caderno de encargos, esses itens têm que estar entregues. E é isso que a gente pediu para que a concessionária fizesse. Tá certo. Para o Rafael, mais 2 últimas questões. Qual que é a relação da Alegra com a concessionária Campo de Marte? Se tem o mesmo controle acionário? Elas têm mesmos acionistas, mas não tem nenhuma relação. As empresas não se relacionam. E qual foi a dificuldade de vocês? Vocês prometeram o Pacaembu pronto para a Copinha do ano passado, já era depois do prazo, não cumpriram. Agora vai ser realizado, mas com um público menor e com alvará temporário. Sim, 20 mil pessoas, vocês ocupam com 26. Qual que foi a dificuldade para vocês entregarem o estádio de fato pronto para ele poder ser usado na sua totalidade?
Deixa eu, na primeira fala, eu não fiz o convite, aproveitar que você vai estar de folga no sábado e convidar para você ir de folga assistir o jogo lá com a gente. E, respondendo a sua pergunta, a gente prometeu o estádio pronto para a Copinha no ano passado, sim, foi um erro da concessionária, mas nós prometemos com capacidade reduzida. Nós dissemos para a Federação Paulista e para a imprensa, à época, que só a arquibancada norte estaria disponível, porque as arquibancadas leste e oeste, que foram reconstruídas, ainda estariam em obras. E a definição fica sempre por conta do dono do evento, do promotor do evento, que é a Federação Paulista. Num primeiro momento, optou-se por fazer, mas depois, com a chegada do Corinthians, por óbvio, valeria a pena colocar a final na Neoquímica Arena. Com relação às dificuldades, a gente tem uma obra de grande complexidade, porque todo ponto de uma intervenção tão profunda como essa que foi feita foi tirar o equipamento do ostracismo. O Pacaembu ele não tinha mais condições de atender as normas e regulamentos das competições. Não por acaso, nos últimos anos, nem partidas mais noturnas eram realizadas, porque o sistema de iluminação era absolutamente incompatível com as exigências atuais. Então, foi feita, assim, uma obra muito maior do que o que estava previsto. Só para exemplificar, a gente construiu de novas áreas cerca de 50 mil metros quadrados, e o total de intervenção no Pacaembu são 128 mil metros quadrados de área de intervenção, aí já contando também os equipamentos originais que foram 100% restaurados e renovados. Então, uma obra desse montante, frente ao que era exigido contratualmente, que era o restauro dos equipamentos, e 500 metros quadrados de novas áreas de banheiros e lanchonetes, a gente, de fato, teve que enfrentar inúmeros desafios. Tá? E esses desafios eles passam por uma relação muito próxima que a concessionária tem mantido com os órgãos de preservação do patrimônio histórico. O Pacaembu tem tombamento estadual pelo CONDEFAT, municipal pelo COMPRESP. Os técnicos visitam quinzenalmente o equipamento para atestar que o projeto está sendo cumprido e que o restauro está acontecendo de forma absolutamente respeitosa e em harmonia com as boas práticas internacionais. E, sobre a questão do atraso, a concessionária reitera aqui que o nosso entendimento do prazo contratual é que só é possível a contagem de 3 anos do início da obra após a emissão do alvará de obra. Não dá para contar prazo da assinatura do contrato de concessão, porque a concessionária não tinha autorização para fazer. Esse prazo de 3 anos ele foi finalizado meados do ano passado, quando a concessionária, então, pediu que a prefeitura desse sequência no rito de entrega do estádio. É essa sequência que o Paulo Galli estava explicando. Quer dizer, a concessionária solicita a vistoria, a prefeitura tem 30 dias para realizar, emite um relatório, pede ajustes, a concessionária tem 90 dias para os ajustes, depois a prefeitura tem mais 30 dias para uma nova fiscalização, pequenos ajustes podem ser feitos num prazo de mais 30 dias, que é esse que está findando agora com a entrega no dia 25 de janeiro. Prefeito, tem complemento de uma pergunta. A Karina tinha perguntado sobre o Parque do Trote, né? Está aqui a Karina, isso. Aí, já que você voltou aqui, fala para nós aqui do Parque do Trote e da Zona Norte. Fala tudo, o que vai fazer, quanto vai fazer. O Parque do Trote está nas nossas prioridades. A gente gastou um tempão fazendo o projeto, porque lá a gente tem bastante edificação tombada, né, onde era o antigo, enfim, as antigas, como que é o nome, onde o cavalo fica? As baias, os cavalos, enfim. Então, vai passar por um restauro muito grande lá, então a gente vai requalificar todo o parque, está dentro das prioridades. E também aqui embaixo, aqui do outro lado da Brasleme, a gente também tem o Parque Sítio Morrinhos, que ele já está em obra e também vai ser entregue um parque novo ali nos próximos, nessa gestão, né? Próximo ano aí, nesse ano talvez. Tudo. Toda a área de baia a gente vai restaurar, então sanitários. Olha, eu sou ruim de vendas. Mas, enfim, toda a estrutura do parque, né? A gente tem toda a pista de caminhada, tem todas essas estruturas administrativas, os sanitários, parquinho, enfim, tudo que os parques têm, né? E, no caso do trote, a gente tem toda aquela área, né, antiga, né, do trote, que vai ser totalmente restaurada.
evento, enfim, todas essas coisas. Ele vai ter, né, uma estrutura adequada para receber, e ali o trote tem uma demanda muito grande, né, principalmente dos imigrantes ali, dos bolivianos, né, a gente recebe, ele então, o nosso principal público. A Karina ficou agora só com uma questão. Pode fazer. Mesmo sem microfone, pode falar, Karina. Para quando, Tamires? A pergunta, para quando? O trote, a gente vai licitar a obra esse ano, é uma obra longa, eu imagino que talvez final do ano que vem, né, porque realmente ele é muito detalhado, porque é restauro. Tá? Ok? E lá na Zona Norte, você mora lá, Karina? Então você vai comigo inaugurar o Tomás Mazzoni, você vai ver que coisa linda, o Centro Olímpico, lá na Vila Maria, que maravilhoso, pista de atletismo, campo sintético, piscina aquecida, enfim, muito bacana lá. Era isso. O que eu ia falar agora? Eu tinha mais uma coisa. O que você falou? Ah, era isso, né? O Tomás Mazzoni. Ok. Hã? O Centro TEA, a gente vai entregar o nosso Centro TEA, 5 metros quadrados de área ali, dentro dos 100 dias, né? Dentro dos 100 Também dias a gente inaugura o Centro TEA, ali também na Zona Norte. Tem bastante coisa. Então, agradecendo a presença de todos, uma boa tarde.